Olá pessoal, eu sou o professor Lucas Pereira, seja muito bem-vindo ao meu canal, o canal Prof Invest, onde eu, um professor de verdade, um professor de matemática em escolas aí, tanto pública quanto na rede privada que eu atuo, mostro aqui nesse canal para vocês então qual que é a minha lógica, né? Como que eu invisto e aí também compartilho alguns ensinamentos sobre finanças e investimentos. Lembrando que não é recomendação de investimento, né? São apenas os meus relatos e um pouco do conhecimento que eu tenho nessa área. Hoje é um vídeo muito interessante, mais um vídeo aí mostrando para vocês o racional, né? O como que eu invisto aí, e dessa vez de maneira muito especial com investimento dolarizado. Eu recebi a monetização do YouTube esse mês e esse dinheiro que já entrou na minha conta em dólar, já ficou lá mesmo em dólar nos Estados Unidos, onde eu investi diretamente na Bolsa Americana através daqueles ETFs que eu já tenho na minha carteira. O que eu vou mostrar para vocês agora foi como que eu defini esse aporte, né? Como que eu dividi ele entre os ETFs que eu já tenho, que já compõem a minha carteira. Então, é uma maneira muito eficiente de mostrar para vocês como que eu invisto, não de maneira automática, né? Mas de uma maneira muito racional e estratégica. É aquilo que eu sempre defendo para vocês, que é muito importante ter uma estratégia de investimento e aí basta seguir ela, se bem estruturada e bem feita, beleza? Então vem comigo aqui para o vídeo. Eu não costumo, né? O primeiro vídeo que eu estou fazendo aqui usando planilha. Geralmente eu defino meus investimentos simplesmente olhando lá no site do Investidor 10, porém dessa vez eu fiz uma planilha aqui, onde eu fui construindo ela, e aí aos poucos eu vou mostrando ela aqui para vocês, tá bom? A primeira informação que a gente tem aqui na tela são os ativos que eu tenho, né? Vamos até, deixa eu ver se eu consigo complementar aqui. Vai dar um pouquinho de erro, não, vai dar certo. Só para escrever aqui, ó, que aqui são os ativos que eu tenho, né? Os ETFs americanos aí, ativos ETFs. Acabou ficando minúsculo, mas tudo bem. Então, quais são esses ativos que eu tenho? O IVV, o QQM, o SCHD e o VNQ, certo? Qual que é a porcentagem ideal que eu gostaria de ter na minha carteira em cada um desses ativos? O IVV, 6%, o QQM, 4%, o SCHD 3% e o VNQ 2%. Então, totalizando aí todos esses 4 ETFs, 15% de toda a minha carteira. Então, dentro do 100%, né, dentro do global da minha carteira, 15% dela está destinada à aplicação dolarizada diretamente lá nos Estados Unidos por intermédio desses ETFs. E aí, dentro desses 15%, está dividido dessa forma, então. Vamos mostrar aqui, ó, qual que é a próxima coluna aqui para vocês. E aí, eu vou fazer um aporte que gira em torno, aliás, gira em torno não. Contabilizando já o aporte que eu vou fazer nesse vídeo, vai totalizar 950 dólares. Então, eu vou alcançar o patamar de 950 dólares investidos em ETFs, tá? Qual que é o valor ideal, então, para cada ETF desse? Então, se eu vou ter um total de 950 dólares investido, o ideal seria ter 380 no primeiro, 253 no segundo, 190 no terceiro e 127 no último aí ETF, tá? Só que o que acontece? Para quem me acompanha aqui há mais tempo, vai se lembrar que quando eu fiz o aporte no IVV, na verdade foi o valor que eu tinha em IVV B11, que é o ETF aqui no Brasil. Então eu vendi toda a minha posição nesse ETF aqui no Brasil e migrei esse valor para o dólar e investi todo ele no IVV, né? Foi o que eu achei mais justo na época. Eu ia desfazer o investimento nesse ativo aqui no Brasil e iria recomprar ele diretamente nos Estados Unidos, tá bom? Então, o que acontece? Acontece que na minha posição atual, eu tenho um valor muito superior no IVV, né? No IVV, eu tenho um valor muito superior daquilo que é o ideal. Por quê? Porque eu fiz esse movimento lá no passado, quando eu investi, inclusive, só no IVV. Então, olha só o que acontece. O valor atual, eu tenho 620 em IVV. É quase que o dobro do que eu deveria ter, né? O QQM eu tenho 99,82, o SCHD 73,38 e o VNQ 21,13. Esse é o meu valor atual. Esse 73,3 aqui seria o valor que eu tenho aportado dividido por 15, salvo engano, que aí daria esse 63 é para cada 1%. Então, por exemplo, lá no VNQ, que é 2%, é o dobro disso, que dá o 126. Então, esse 63 aí é o valor por cento que eu deveria ter para cada um dos ativos.
Seguindo a lógica aqui, eu fui construindo essa tabela até chegar no valor final para investir. Então, qual que é a diferença? Qual que é o valor que eu precisaria investir para chegar no valor ideal? Então, perceba que, na verdade, o IVV eu teria que vender $240. Só que isso está fora de cogitação, eu não vou vender nenhum ativo, eu quero é comprar. Então, eu teria que comprar 153 no QQM, 116 no SCH e 105 no VNQ. Só que qual foi a conclusão que eu cheguei? Ainda que eu faça esse aporte do que está faltando, eu ainda vou ter 240 a mais no IVV. Então, eu não teria os $950 ali. Não dá para poder colocar isso daqui no meu padrão ideal até enquanto eu não chegar numa porcentagem, num total, que esse 620 que eu tenho no IVV vai representar os 6% dele. Então, foi esse o cálculo que eu fiz a partir daqui. Poxa, eu não vou conseguir encontrar um equilíbrio até que o meu valor em VV seja de 6%. Para os $620 em VV ser 6%, que é a porcentagem ideal de ter o ativo nele, eu preciso ter, então, $1.552 investido. Então, quando eu chegar em $1.550 investido, aí sim o IVV vai estar dentro da porcentagem ideal dele. Isso significa que, enquanto eu não chegar nesse patamar de $1.550, eu não posso investir mais no IVV. Eu preciso investir apenas nos outros 3. Então, se eu tivesse 1.500, esses seriam os valores que eu deveria ter em cada posição. Partindo disso, é que eu consigo me aproximar do valor que eu devo investir, então, em cada um. Qual que é a diferença? Essa diferença 2 é a diferença do se eu tivesse 1.552 para quanto que eu tenho de valor atual, tá? Então, essa diferença 2, então, representa isso. Então, perceba que eu não vou investir nada no IVV até chegar nos 1.500. E para chegar lá, eu preciso de 314 no QQM, 237 no SCHD e mais 185 no VNQ, tá? Então, chegando aqui agora, ó, a gente está aproximando do valor então que eu preciso aportar. Então, o valor que eu preciso investir é... Eu tenho $132,95 para fazer esse aporte agora. E aí, o que acontece? Para fazer esse aporte, então, para dividir esse aporte, eu vou dividir ele mediante a diferença, né, de posição que eu precisaria ter. Então, eu cheguei na conclusão que eu preciso investir $56,66 no QQM, eu preciso investir $42,76 no SCHD e eu preciso investir $33,52 em VNQ. E foi exatamente isso que eu fiz, tá? Foi exatamente isso que eu fiz. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma anotação aqui, ou se a planilha acabou. Não, a planilha acabou. Deixa eu ver aqui. Se tem, não, tá ok. Não, tem mais algum aqui. Acho que é o valor, justamente o valor atual. Esse aqui é o valor que vai ficar, então. 156, deixa eu ver, 99 mais 56, 156. Esse 257 aqui eu não estou me recordando o que é. Parece que eu não anotei aqui em cima. Esse valor de 620 aqui é o valor que ficou, 154, 21 mais o aporte de 33, 54. Esse daqui é o valor atual que ficou. Esse daqui é o valor atual. Eu acredito que o outro valor que ficou ali é a diferença ainda do que precisa ser investido para chegar naquele equilíbrio que eu venho falando ao longo do vídeo. Então, 0, ainda está faltando 257, ainda está faltando 194 e 152 para o equilíbrio total, tá? Mas então, eu vou fazer uma pausa aqui e vou atualizar a carteira lá no Investidor 10. Ou então no próximo vídeo. Fica para o próximo vídeo, então, a atualização de como ficou a carteira como um todo, tendo esse valor investido, então, em ETFs. Mas esse foi o vídeo de hoje, então, mostrando para vocês, né, como que eu recebi o dinheiro da monetização do YouTube, $132,95, né, dólares, e transformei todo esse valor em investimento aí, já em dólar, em ETF diretamente nos Estados Unidos. Se você gostou, deixe o seu like para mim, se inscreva no canal se não for inscrito. Lembrando, essa é a minha estratégia de investimento, é o Profinvest. Eu não vendo minha estratégia, né? Eu apenas sigo ela e compartilho aqui com vocês para compartilhar conhecimento, informação e, quem sabe, te ajudar também a estudar e montar a sua estratégia, a sua definição de onde você vai investir, beleza? No mais é isso, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.